Pode mulher ser pastora na igreja? Sim ou não? O livro de Gálatas, no capítulo 1, verso 8, nos revela: mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja anátema. Ao entrar nesse assunto, deixo um parecer bem claro, que toda a narrativa desse contexto não está tratando-se do que ampara a Constituição brasileira, mas sim a Constituição divina, a Bíblia Sagrada, regra de fé para os fiéis, que nos esclarece os ministérios do reino celestial. Não se trata da lei terrena, e sim da lei divina, um trabalho garantido pelo Espírito Santo, qual me inspirou com autoridade no nome do Senhor Jesus Cristo, porque sem ele seria impossível realizar esta obra tão especial e profunda, cujo tema é tão forte e significativo. Pode mulher ser pastora na igreja? Sim ou não? Mas em Romanos capítulo 12, verso 2, nos diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amado ouvinte, o sistema do mundo é um sistema embrutecido, enegrecido, é um mundo globalizado, recheado de valores invertidos, onde seres pensantes estão embriagados pela mídia, envolvidos de tal forma por ela que há um certo domínio, cegando o intelecto. Vidas com entendimento tão corrompidos que são guiadas por caminhos obscuros. Por isso, famílias estão faceladas, deterioradas, sem discernimento, aceitando o certo como errado e o errado como certo. Almas cambaleando na contramão dos princípios de Deus. O ter subestimando e subjugando o ser. Por isso, é preciso voltar-se para Deus e conhecer o seu caminho e como nele caminhar. Descobrir o porquê da nossa existência e o objetivo real do nosso Deus em criar homem e mulher. Vamos mergulhar nesta água que é a palavra do nosso Deus e descobrir a vontade soberana do Criador concernente ao homem. Vemos que no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 26, a vontade soberana de Deus está revelada na formação do homem. Um ser criado para quê? Para dominar com toda a autoridade, segundo a vontade do Senhor Deus, na expectativa de que o homem correspondesse como cabeça, posição a qual o Senhor o outorgou. E por certo Deus, o Senhor não abre mão dessa administração e vai continuar requerendo das mãos do varão a prestação de contas da autoridade que lhe foi delegada. Lá na frente, o Senhor Deus confere ao homem mais responsabilidade, mais trabalho e maior autoridade. Por quê? Leamos Gênesis, capítulo 2, versos 18. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora para que lhe corresponda. Isso porque Deus não se esqueceu do vaso mais fraco. Medite em 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. Porque nessa passagem contemplamos o carinho, o cuidado, o amor, a honra e dedicação que o Todo-Poderoso teve e tem para com a mulher que por ele fora formada. Acredito que Deus não tirou da cabeça do homem o osso para a formação da mulher, para que ela não entendesse que seria superior ao homem no que diz respeito à autoridade espiritual e posição diante de Deus. Creio que também não foi o osso dos pés, para que ela não fosse subjugada e por ele menosprezada e desonrada pela falta de entendimento do plano divino para ambos, pois a mulher foi formada em honra e amor para uma finalidade, e Deus o Pai a honrou sobremaneira, dando-a um título honroso, adjutora. Por favor, entenda isto. Vamos mergulhar mais uma vez nesta água profunda e viva que é a palavra do Senhor. Deus, em sua infinita sabedoria, tirou da costela do homem, da sua lateral, o osso para a formação da mulher, para que entendamos o que significa companheirismo, concordância, unidade, andando lado a lado num só espírito. É bom entender que a costela fica bem próxima do coração, para que a mulher fosse pelo homem amada, e debaixo dos seus braços, para que não lhe faltasse a proteção e o zelo.
pois é direito seu de ser amparada, protegida, direcionada, porque essa é a vontade soberana de Deus. Entenda, vontade soberana e não permissiva de Deus. Por ser a mulher para o Senhor Deus, faz o mais fraco, porém valoroso. Uma observação, note bem, o homem foi formado do barro, feito pelas mãos de Deus. Já a mulher foi feita da costela do homem, também pelas mãos do próprio Deus. Olha aí a diferença. Formado do barro, o outro da costela, que Deus tomou de quem? Do próprio homem. Depois da mulher formada, Deus a apresentou ao homem que fora formado por ele. O homem imediatamente usou de sua autoridade e posição, dizendo: esta é agora osso dos meus ossos. Ela será chamada mulher, pois do homem foi tomada. Entendo aqui que a mulher foi feita para o homem e não o homem para a mulher. Mas a mulher foi criada por Deus para o homem. Que mistério lindo é esse! Isto significa princípio divino ou princípio bíblico e não pode ser mudado. Regra tem exceção e princípio não tem. Ninguém pode mudar o que está registrado nas Sagradas Escrituras. Observe, o homem foi criado primeiro. Como primeiro é o cabeça, é dominador, é direcionador, é administrador, é líder, pois foi assim que Deus desejou que fosse. Note que quando Eva pecou, o Senhor Deus procurou primeiro quem? Procurou primeiro Adão. Para quê? Para prestação de contas, e sempre será com o líder homem que Deus vai tratar. Isso é questão de princípio, não pode ser mudado. É ordem divina. Entenda, Hebreus 5:4 diz assim: ninguém pode tomar essa honra para si, senão Arão. Se fizer diferente, fere a palavra, não é mesmo? Abra a Bíblia em 1 Pedro 3:7, medite. Para Deus, mulher é vaso mais fraco, e sempre será, até Jesus voltar. Precisamos considerar e respeitar o sentimento e a revelação de Deus nosso Senhor. Vaso fraco, sim, porém dotada de inteligência e capacidade dada pelo seu Criador para cumprir bem com o seu papel de ajudadora na expansão do reino de Deus. Afinal, o seu título é adjutora. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. Provérbios 31:10. Ser submissa não é tarefa fácil, por isso só as virtuosas conseguem. Vejamos exemplos de mulheres virtuosas na Bíblia. Juízes capítulo 4, verso 4. Deus fizera de Débora profetisa e juíza, uma mulher com extrema capacidade intelectual, porém submissa, pois reconhecia sua verdadeira identidade, vaso fraco, e posição, adjutora. Não conhecia precipitação, pois ouvia a voz de Deus e obedecia por ser mulher temente espiritual, agindo sempre com sabedoria e maturidade, desempenhando o seu papel com muita humildade, julgando um tão grande povo. Em Juízes capítulo 4, verso 6, a ordem de Deus aqui foi dada para o líder Baraque, e que Deus apenas usara a boca da sua serva para transmitir a mensagem profética, e Débora, virtuosa e humilde suficiente para entender e não tomar tal honra para si. Em Provérbios 15:33, Deus revela que a humildade precede a honra. Deus a exaltou sobremaneira, porque viu no coração da Débora a humildade, se contentando com sua posição dada pelo Trino Deus. Vejamos que nos versículos 8 e 9 do capítulo 4 de Juízes, esta mulher virtuosa, apesar da sua posição de juíza, revela-se como companheira solidária, mulher submissa, e assim cooperou com a obra de Deus na vontade soberana do Senhor. E lá na frente, cantou o hino da vitória, feliz porque contemplara a glória de Deus. Em o Novo Testamento, no livro de São Mateus, capítulo 24:35, a palavra de Deus nos revela que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O nosso Deus não mudou, por isso continua operando através do vaso mais fraco dentro da igreja, honrando as suas servas. Em Lucas capítulo 8, versos 1, 2, 3, temos exemplos de mulheres virtuosas que serviram ao Senhor Jesus com seus bens, mulheres comprometidas com o reino de Deus, como Joana, mulher de fama e posição social, pois era casada com o procurador de Herodes. Susana e Maria, chamada Madalena, mulheres que romperam barreiras para servir ao Senhor
Senhor Jesus, honrando a Deus e por Ele sendo honradas na sua devida posição. Essas mulheres aqui apresentadas não feriram a palavra, não feriram a sã doutrina do Senhor Jesus. Em Atos, capítulo 9, verso 36, revela mais uma mulher que esperava em Deus, mulher de fé e amor, que com boas obras cooperava com o reino de Deus. Era discípula, isto é, aluna do mestre. A palavra revela que Dorcas estava cheia de boas obras. A palavra revela que Dorcas estava cheia de boas obras. Deus operava através dos seus atos de bondade e amor. E assim ela cooperava com a obra de Deus, com submissão, honrando a sua verdadeira identidade, vaso fraco e posição adjutora, sem ferir a sã doutrina dos apóstolos. Em Mateus, capítulo 28, de 1 a 7, vemos o id específico do Senhor Jesus para as mulheres. Uma ordem divina. Grande foi e é o prazer do mestre em comissionar e enviar missionárias para o campo com total apoio do seu pastor e a igreja local no cumprimento do id, numa missão específica de ganhar almas para o reino dos céus, exercitando os dons e o fruto do Espírito Santo. Missionárias, mulheres que esperam em Deus, trabalham para Deus, engrandecem a Deus e cooperam com sua igreja local, reconhecendo o seu pastor e a ele obedecendo sem ferir a sã doutrina dos apóstolos, a qual o Senhor Jesus ensinou e exemplificou. Maravilha! Poderosa é a palavra do nosso Deus. Vamos aprender mais. Vamos aprender sobre ministério apostólico. Leamos em 2 Timóteo, capítulo 2, versos 1 e 2. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, através de muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar aos outros. Note bem, uma palavra de pastor para pastor. Em se tratando de ministério do Senhor Jesus, com exemplo apostólico, vejamos e entendemos uma coisa. Existem os oficiais da igreja, e a palavra de Deus declara em Efésios, capítulo 5, 23, que o Senhor Jesus, o cabeça da igreja, portanto, como cabeça, ele orienta e dirige todo o corpo. Ninguém na igreja pode ter maior autoridade do que ele. O Senhor Jesus foi quem estabeleceu o seu ministério e seus ministros. O apóstolo Paulo relacionou 5 ministérios dados por Jesus à sua igreja. Vejamos em Efésios 4, versículo 11. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres ou doutores. Nota-se que o nome pastores está no masculino. O Senhor Jesus não relacionou nenhum nome feminino para o seu ministério apostólico. Só relacionou homens. Só nomeou homens. Na sua ascensão aos céus, os apóstolos permaneceram na sã doutrina, elegendo varões, dando continuidade ao ministério pastoral. No capítulo 22, versos 18 e 19, no livro de Apocalipse, adverte-se que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavra do livro desta profecia, Deus retirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Atenção, é perigoso e comprometedor alterar aquilo que Deus já deixou pronto. Nós, homens e mulheres, somos apenas servos e Deus é o Senhor daquele que se diz servo. O servo presta tão somente obediência ao seu Senhor. Em Lucas capítulo 13, 24, Jesus declara que temos que nos esforçar por entrar na porta estreita. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, deixou escrito no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4, que virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, ou seja, desejos ou ambições, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas.
vemos que em Gênesis capítulo 29 a 31, certa mulher que pastoreava ovelhas do seu pai, homem idólatra, trapaceiro, enganador, mentiroso e avarento, pai sem afeto por sua filha, dando para ela um trabalho duro, colocando-a numa situação difícil e cruel. Entretanto, não obstante, sua posição não prevaleceu, pois Deus interveio em favor desta mulher, pois a misericórdia de Deus não tem fim. Deus promoveu a chegada de quem? A chegada de um varão para exercer a tal função. E assim, nas mãos do pastor Jacó, aquele rebanho prosperaram sobremaneira, pois Deus era com este homem para desempenhar aquele trabalho tão árduo. Leamos em Oséias capítulo 12, versículos 3, 4 e 5. No ventre pegou do calcanhar do seu irmão, e pela sua força como príncipe se houve com Deus. Como príncipe lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe suplicou. Em Betel o achou e falou com ele ali. Sim, com o Senhor, o Deus dos exércitos. O Senhor é o seu nome. Nota-se que Deus falou com Jacó e não com Raquel, e que na vontade soberana de Deus, Raquel assume seu verdadeiro papel de esposa do pastor Jacó. Assumiu sua verdadeira identidade e posição de adjutora, auxiliadora. Porém, não foi ela exemplo de mulher virtuosa. Suas atitudes, seu comportamento, enfim, seu perfil foi contrário às santas mulheres que serviram e esperavam no Deus de Abraão. Vejamos a sua personalidade em Gênesis capítulo 30 e 31, que por ser Raquel estéril, teve inveja da sua irmã. Ao invés de jejuar e orar, fazia diferente da palavra, e o tempo todo disputava com sua irmã. O mesmo homem, ao mesmo tempo, abria mão de sua serva para dormir com seu marido, a fim de lhe dar filhos, pois concorria com sua irmã e rival. Lá na frente, Raquel desejou comer as mandrágoras do filho de sua irmã. Esta negou-lhe, mas o seu desejo pelas mandrágoras foi mais forte do que seu sentimento pelo seu marido, ao ponto de negociá-lo, alugando por uma noite e sua irmã e rival. Está no capítulo 30, verso 15 e 16. Mais adiante, no capítulo 31, no versículo 19 a seguir, Raquel agora resolve roubar os ídolos de seu pai Labão. Em seguida, mente, negando-lhe o furto. E por ela roubar e mentir, houve contenda entre seu pai e seu marido. A Bíblia não revela que esta mulher confessou o seu pecado e se arrependeu. Seu marido Jacó havia profetizado a sua morte sem ter conhecimento e nem sequer imaginou que a sua amada fora responsável pela tal atitude. Em Gênesis capítulo 31, 32, Jacó falou para Labão, seu sogro, que ele procurasse os ídolos e com quem estivesse os seus deuses, que essa pessoa não vivesse, sim morresse. Em Gênesis capítulo 35, versos 19, revela a morte daquela que não se arrependeu. Ele, apesar de muito amá-la, não pôde salvá-la. A Bíblia revela que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Leiamos o que o Senhor Deus diz para o seu povo em Jeremias capítulo 8, versículo 4 ao versículo 8. Preste bem atenção. Dize-lhes mais, assim diz o Senhor: cairão os homens e não se tornarão a levantar? Desviar-se-ão e não voltarão? Porque, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia contínua? Retém o engano, não quer voltar. Eu ouvi atentamente, mas não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Cada um se desvia na sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, e a rola, e a andorinha, e o grou observam o tempo da sua ribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Assim disse o Senhor. Segundo a palavra de Deus, entende-se que Deus só tem compromisso com aqueles que se arrependem. Em Ezequiel, capítulo 18, versículo 31 e 32, o imperativo é: lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Pois, por que morrereis, ó casa de Israel? Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Arrependei-vos, pois, e vivei. Nós somos o Israel espiritual de Deus. Acredita-se que obedece quem tem juízo, e a igreja, como noiva, presta submissão ao seu noivo, o Senhor Jesus, que a amou, que a si mesmo se
entregou por ela, para a santificar pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo sem mácula, mas santa e irrepreensível. Confira em Efésios capítulo 5, 22 a 27. Segundo a palavra de Deus, a função dos pastores é de preparar e apresentar as ovelhas ao sumo pastor, o Senhor Jesus Cristo, o qual requererá das mãos daquele que for escolhido pelo sumo pastor para apacentar e prestar contas do rebanho naquele grande dia. 2 Coríntios capítulo 11, verso 2. Este homem de Deus terá que apresentar uma igreja gloriosa, como uma virgem pura para Cristo. O pastor é aquele homem escolhido por Deus a uma obra especial, a exemplo de batismo, ceia, unção, consagração de obreiros, realização de matrimônios. São trabalhos específicos realizados pelo varão, ou seja, pelo pastor. À luz da palavra de Deus, revelada nas páginas das Escrituras Sagradas, entende-se que não devo ser pastora porque o meu marido é um pastor. Não devo ser pastora só porque alguém viu em mim talento para tal. Não devo ser pastora só porque o direito é igual pela Constituição do meu país. Não devo ser pastora só porque prego o evangelho muito bem, sou eloquente e ganho muitas almas. Não devo ser pastora só porque sou universitária e fiz teologia. Não devo ser pastora só porque tudo que faço dá certo. Não devo ser pastora porque houve visões, revelações ou profecias neste sentido, ou até mesmo porque sou um vaso de poder e tive visões de anjos e sonhos ditos revelados. Não devo ser pastora só porque o homem de Deus perdeu a visão do reino e quer me ungir a pastora, ou porque o mesmo fracassou na sua caminhada, ou porque faz a obra relaxadamente e tenho que substituí-lo. Não. Por que eu não devo ser pastora? Porque eu não posso. Não posso por quê? Porque a palavra de Deus me proíbe. Proíbe por quê? Porque segundo as Escrituras, como já observamos, não podemos anunciar um outro evangelho. À luz da palavra, entendo que pastora não existe para Deus. A Bíblia não revela mulher no ministério apostólico. O Senhor Jesus comissionou 12 varões que foram os apóstolos e dentre esses ele falou especialmente e especificamente para um homem e disse: também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você confere esta realidade em Mateus capítulo 16, verso 18. Essas foram as palavras de Jesus direcionado para o pastor Pedro. No livro de Apocalipse revela que João encontrava-se na ilha de Pátimos quando recebeu a revelação de Jesus Cristo, referente às 7 igrejas da Ásia Menor e aos 7 anjos, que significa os 7 pastores. À luz da palavra de Deus, vemos que de Gênesis ao Apocalipse não existe mulher com ministério pastoral. Confira Apocalipse capítulos 1, 2 e 3. Medite, reflita nesta realidade espiritual. Por isso, a Bíblia nos adverte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Diz mais o Senhor: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor nosso Deus, porque se examinarmos as Sagradas Escrituras, não iremos errar o caminho. Por isso, agradeço ao Deus Todo-Poderoso por ter aberto os meus olhos espirituais, aclarado o meu entendimento e me despertado para examinar com diligência as Sagradas Escrituras e assim obter a revelação divina em relação ao ministério do Senhor Jesus e a verdadeira função e posição das mulheres no corpo de Cristo e na igreja local, à luz da palavra da verdade. Ao Senhor Jesus pertence a honra, o louvor, a glória, o domínio e o poder para sempre. Ele é o caminho, a verdade e a vida.